Fala, povo abençoado de Jesus, tudo bem com você? Meu nome é Gleikson Natan, sou bacharel em teologia. Eu estou aqui para compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. Talvez vou falar coisas que você já sabe, coisas que você já compreende já há muito tempo, mas hoje eu gostaria de falar um tema muito importante, que é sobre salvação. Por mais que, se você já é cristão há muito tempo ou não, você já deve ter ouvido falar, a gente precisa ser salvo por Jesus. E algumas pessoas já vieram me perguntar, mas pastor, para que eu preciso ser salvo? Por que eu preciso ser salvo? Eu vivo uma vida bem, eu não bebo, eu não fumo, nunca desejei mal para ninguém, eu vivo uma vida razoavelmente bem. Para que eu preciso ser salvo? Muito bem. Lá no livro de Romanos, no capítulo 5, verso 12, ele diz o seguinte: porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte. Assim a morte também passou a todos os homens, porque todos pecaram. Essa informação ela é muito relevante para nós. Primeiramente, ele fala que todos pecaram. Mas pecaram por quê? Por um só homem. Que homem foi esse? Aqui nos relembra a história original ali, Adão e Eva, a história edênica, né, lá do Jardim do Éden. Essa história nos lembra de que Deus, lá em Gênesis capítulo 2, capítulo 3, capítulo 2 especificamente, ali fala que Deus fez um lugar muito bonito e colocou o ser humano ali, Adão e Eva. E naquele lugar, Deus então colocou eles, e Deus então deu uma ordem para eles não comerem de um fruto específico de todo o jardim. Eles podiam comer de todas as árvores, de todos os frutos que existiam no jardim, menos de um específico, que era denominado fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Era uma árvore literal, era um fruto literal, e Deus deu esse único pedido a eles. Muito bem, nós sabemos muito bem da história, eles comeram do fruto dessa árvore, eles comeram e logo que eles comeram, eles se tornaram pecadores. Deus falou que o dia que eles comessem, eles morreriam. Em que sentido? Morrer, de fato, porque eles morreram no mesmo dia, mas eles se tornaram mortais naquele mesmo dia. O que é ser mortal? É passar por dor, por sofrimento, por desemprego, por problemas na família, por problemas de todas as naturezas. E eles então enfrentaram isso. E ali então, eles, ao se tornarem pecadores, também os seus filhos, a raça humana toda se tornou também pecadora. Todos eles se tornaram pecadores, independentemente de quem seja. Ah, mas eu vou para a igreja todo dia, eu oro todo dia, eu leio a Bíblia. Mas você é um pecador, eu sou um pecador, todos nós somos pecadores. Todos nós já fizemos coisas que a gente falou, nossa, não era para me ter feito isso. Todos nós já pensamos coisas, nossa, como que eu pensei algo desse tipo? Todos nós já falamos e depois nos arrependemos, nossa, por que eu falei isso? Não era para ter falado isso. E a Bíblia afirma que todos são pecadores, mas nós somos pecadores não apenas pelo pecado de Adão. Ele fala que a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele não dá exceção, todos pecaram. Deus olhou e não viu nenhum justo sequer, não havia quem praticasse o bem, não há quem pratique o bem, não há nenhum sequer. Todos se extraviaram. Mas essa ainda não é a pior parte. Porque no livro de Romanos, ainda no capítulo 6, verso 23, ele fala que o salário do pecado é o quê? A morte. E aí, parece que piorou tudo, né? Se todo mundo é pecador, toda a humanidade é pecadora, já fez coisas erradas, já fez coisas da qual se envergonha, já fez coisas da qual não deveria ter feito, e o salário do pecado é a morte, então aparentemente parece que está tudo perdido. Mas não é bem assim. Tem outro verso na Bíblia também, lá em João capítulo 3, verso 16, ele fala assim: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande, eu estou falando minhas palavras, estou parafraseando aqui. Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que enviou o seu Filho amado, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, nós deveríamos ter morrido, nós deveríamos ter sofrido a morte eterna. Como isso? Deus olhou lá do céu, não tinha nenhum justo sequer. Não tinha nenhum que pudesse se salvar por si só, pela sua própria justiça. Então, o que Deus deveria ter feito? Duas coisas. Deus ou mandaria fogo lá do céu, destruiria todo esse planeta, todos nós, e fazia tudo de novo. Deus poderia fazer um estralar de dedos, um piscar de olhos. Deus pode fazer isso. Deus tem poder para fazer isso. Mas Ele não fez. Deus também poderia fazer o seguinte: deixa o ser humano se virar sozinho, né? Como os deístas acreditam. Se Deus fizesse isso, deixa o ser humano se virar sozinho, o que aconteceria? Primeiramente, Satanás nos destruiria.
ou Satanás nos destruiria, ou nós mesmos nos destruiríamos. Se não fosse a intervenção de Deus, se não fosse a mão protetora de Deus, lá em Apocalipse vai que existem 4 anjos retendo os 4 ventos da terra, ou seja, os 4 pontos cardeais, para que os próprios seres humanos não se destruam. Em outras palavras, é isso. O mais interessante de tudo isso é que fala que Deus amou. Deus não nos deixou ao léu. Deus não nos destruiu. Deus nos amou. Essa é a parte mais incrível do Evangelho. Deus nos amou. E por Deus nos amar, Ele enviou o seu Filho unigênito. O que é o Filho unigênito? É o Filho único dele, para que todo aquele que nele crê. É interessante essa parte porque muitos falam assim, a salvação é para todo mundo. Não é para todo mundo. O amor de Deus é para todo mundo, mas a salvação não. A salvação é para todo aquele que nele crê. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode ser considerado uma pessoa salva. Mas se você não crê, infelizmente, não tem salvação. Não existe salvação para quem não crê. A salvação é para todo aquele que nele crê. E o que é salvação de fato? Foi Jesus ter morrido lá na cruz, substituído a minha e a sua condenação. Se não fosse Jesus ter feito esse sacrifício maravilhoso, nós não teríamos o direito de estar respirando esse ar que nós estamos respirando. Nós não teríamos direito de estar nessa vista maravilhosa aqui. Nós não teríamos direito de receber o perdão de Deus. O perdão de Deus, ele só é possível devido ao sacrifício maravilhoso e insondável de Jesus. Sem esse sacrifício não há perdão. Sem o sacrifício de Jesus não existe salvação. Portanto, o texto deixa bem claro, o texto bíblico deixa bem claro, todos nós precisamos, nós carecemos da glória de Deus. Nós necessitamos da graça maravilhosa de Deus. Na Bíblia, podemos identificar 2 tipos de pecadores. Existem aqueles pecadores que reconhecem que são pecadores e dizem, olha, eu sou pecador e eu preciso de salvação. Mas existe aquele outro tipo de pecador que fala, eu sou bom demais, eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém, então eu sou muito bom. Biblicamente esse é o pior tipo de pecador, porque ele não reconhece que ele é um pecador. Todos nós somos pecadores, mas existe aquele que fala, eu não preciso de salvação, eu não preciso de igreja, eu não preciso nem de Deus. Esse é o pior pecador que existe. Se você se encontra nessa condição, misericórdia, eu oro para que Deus tenha misericórdia de você. Porque todos nós somos pecadores. Se você é um crente, um cristão, vai para a igreja, eu sou muito bom, sou melhor do que aqueles outros ali. Também tenham pena de você. Porque todos nós somos pecadores e todos nós precisamos, necessitamos da graça do nosso Senhor Jesus. Nós possamos reconhecer essa dependência de Deus, para que nós possamos reconhecer que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Você, eu, toda a humanidade precisa da salvação. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a salvação. Lá em 1 João capítulo 5, verso 11, ele diz, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida eterna. Portanto, a vida eterna, a salvação, só pode ser possível devido ao sacrifício que Jesus fez lá na cruz do Calvário. Você crê que Jesus é o seu Salvador? Você crê que Jesus é o seu único e suficiente Salvador e que o sacrifício dele é capaz e possível de apagar todos os seus pecados? Então hoje você pode agradecer a Deus porque você é uma pessoa salva. Amém? Que Deus te abençoe e até mais.